Você sabia que antes do clássico primeiro episódio de Game of Thrones, existia um piloto que foi tão horrível que quase fez a série ser cancelada? Antes mesmo dela estrear, é sobre todos os detalhes desse episódio que eu quero te contar no vídeo de hoje. Se você é fã de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos 3 vídeos novos por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos com a história do piloto de Game of Thrones. Bem, gente, esse piloto foi tão ruim que os produtores da série, David Benioff e D.B. Weiss, tiveram que regravar praticamente tudo, inclusive tiveram que mudar alguns dos atores. Cerca de 90% do episódio foi refilmado, embora não saibamos exatamente quais são esses 10% que foram para a versão oficial. Benioff e Weiss, conhecidos também como D&D, começaram a fazer as preparações para a série desde 2006 e sempre estiveram em contato com George Martin. Bem, até a série começar a dar errado, é óbvio, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando, o grande problema desse episódio foi a grande exposição do roteiro para com os acontecimentos da trama. Como haviam diversos personagens na trama e muitas histórias passadas desses personagens, havia a possível necessidade de querer explicar tudo para os telespectadores que não tinham lido os livros, mas obviamente que isso não deu certo, pois o roteiro ficou super expositivo e a prova de tudo é que o próprio piloto foi cancelado. Vou agora te contar algumas cenas ou momentos específicos que foram divulgados a respeito desse piloto, até para podermos identificar algumas diferenças entre a versão do piloto e a versão oficial com os livros. Uma cena que existe nos livros e também no piloto, mas que infelizmente foi cortada da versão oficial da série, foi quando Benjen Stark e Jon Snow estão bêbados na festa para o rei Robert em Winterfell. Durante a festa, os membros da família real e da casa Stark, além de outros convidados, estão comemorando, mas graças a Catelyn Stark, Jon Snow não foi permitido com que se sentasse junto com os outros, o que fez com que ele ficasse isolado de sua família, mas essa cena foi cortada. Outra mudança bastante importante foi em relação aos flashbacks. Na série, o primeiro flashback aparece apenas na 5ª temporada, enquanto que nos livros nós temos os personagens se lembrando de acontecimentos do passado desde o primeiro livro. Isso acontece, no entanto, no piloto, quando nós temos um flashback. Nesse flashback nós temos um momento em que o Rei Louco mata tanto o Lorde de Winterfell, Rickard Stark, como seu herdeiro, Brandon Stark, naquilo que foi um dos grandes motivos para a rebelião de Robert. E essa cena, no entanto, nunca apareceu na série. E se você quiser saber como Robert Baratheon se tornou o Demônio do Tridente, é só conferir o vídeo que deixei na descrição. Mais uma cena que foi excluída do piloto envolve Cersei Lannister. No primeiro episódio, Robert Baratheon coloca uma pena no túmulo de Lyanna, mas momentos depois, quando Cersei vê isso, ela decide queimar a pena. Eles também fizeram mudanças em relação ao relacionamento de Daenerys e Khal Drogo, onde no piloto seria algo mais consensual, completamente diferente da versão que foi ao ar no episódio. Uma cena que também existe nos livros e é importante para já começar a construir a rivalidade da casa Stark com a casa Lannister existia nesse episódio, mas foi cortada na versão que foi ao ar. Essa cena é de uma sessão de treinamentos no pátio de Winterfell, entre Tommen Baratheon e Bran Stark. Nessa cena, assim como os livros, Robb teria uma discussão com o príncipe Joffrey, e o zombaria por não poder lutar com espadas afiadas. Como falei no começo do vídeo, outro ponto importante foi que algumas atrizes e atores foram trocadas na mudança do episódio do piloto para o episódio que foi ao ar. As principais trocas foram o papel de Daenerys Targaryen, onde a atriz Tamzin Merchant interpretava a Mãe dos Dragões, e já no episódio original e ao longo da série, obviamente, foi Emilia Clarke. E a outra mudança foi com a atriz Jennifer Ahley, que vivia Catelyn Stark, mas ao invés disso, na versão que foi ao ar e ao longo da série, nós tivemos a atriz Michelle Pfeiffer. Só para ter ideia de como todo mundo na produção achou esse episódio ruim,
O ator Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta Jaime Lannister, disse que espera que os fãs da série nunca tenham a oportunidade de assistir ao piloto original, que foi filmado em 2010. Em uma entrevista, ele explicou o motivo para isso. Abre aspas. Nós filmamos esse piloto e no final das contas, quase 95% das cenas foram refilmadas depois. Quando nos sentamos para assistir, ao lado de D&D, percebemos que o episódio era incrivelmente ruim. Foi difícil de ver. Por fim, uma última curiosidade é que o próprio autor das crônicas, George R.R. Martin, fez uma participação especial nesse piloto. Ele interpretou um nobre de Pentos, o casamento de Daenerys, que usava um chapéu gigantesco. No entanto, sua aparição acabou sendo cortada do episódio final, mas pelo menos a gente tem a foto desse grande acontecimento. Sinceramente, apesar de todos esses problemas, eu queria demais assistir esse piloto. Não só como curiosidade, para ver se de fato ele era tão ruim assim, mas também para identificar algumas possíveis diferenças de estilo e de texto com a versão oficial. E isso me faria pensar o quão diferente seria o desenrolar da série. Enfim, eu queria muito que a HBO um dia divulgasse esse piloto, até porque não custaria nada e seria tudo interessante. Mas acho que isso é mais um sonho meu e de vários fãs. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.